fariseus, saduceus, essênios e zelotes. São as 4 categorias, vertentes, que a gente vai tentar identificar aqui. A primeira coisa que eu preciso falar para você, não caia na besteira, não caia nessa besteira, porque depois você vai se arrepender. Quando eu começar a trazer características dos fariseus, por exemplo, não caia na besteira de já tentar começar a encaixar eles em vertente política ou partido político. Não faça isso, eu prometo para você que lá na frente você vai se desapontar. Porque a estrutura social, a estrutura de pensamento era completamente outra. Tá? Não tem como fazermos um paralelo direto da nossa forma de pensar e como nós enxergamos sociedade com o povo lá de 2000 anos atrás. Eles estavam numa teocracia, nós estamos numa democracia. Hoje, para nós, por exemplo, o que há uma distinção muito clara de esquerda e direita política, naquela época, para eles, não havia distinção nem de religião e Estado. Então, não faça isso. Né? Senão eu vou começar a trazer características aqui dos fariseus, você vai falar, pô, esses caras aí estão parecendo uns caras ali do PSDB, né? Aí daqui a pouco os caras vão parecer uns pessoalistas. Aí daqui a pouco os caras vão parecer uns neonazis. Então não caia nessa besteira. Absorve tudo, tá? E aí você vai entender depois por que Jesus não se identificou diretamente com nenhuma delas. E o que é mais importante para nós, já que Jesus não, digamos, se filiou a nenhum desses partidos, vamos fazer o caminho contrário. Vamos ver quais ele mais criticou ou quais ele menos criticou. Talvez seja uma potência também para a gente entender. Beleza? Então é esse caminho que a gente vai começar, começando pelos mais conhecidos, que são os fariseus. Quem nunca xingou um crente de fariseu na vida está vivendo a vida errada. Seja desde a época que você é crente mesmo, e que você já falava que alguém era fariseu mesmo, fariseu sendo você, quanto hoje em dia também é um clássico chamar os outros de fariseu, né? É gostoso. Você chama de fariseu, você dá até uma relaxada. Então não tem problema não, fariseu é xingamento mesmo, hoje em dia não tem jeito. Não significa que de fato significa algo ruim, né? Fariseu de fato significa separado, essa é a palavra, separado. Mas não tem nada a ver com que eles fossem separados da sociedade, né? Não, eles viviam integrados à sociedade. Quem era separado da sociedade, olha que curiosidade, são os essênios, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, fariseu era separado no sentido de uma classe religiosa superior. Eles se achavam superiores, religiosamente. E por que eles se achavam assim? Porque foi para isso que eles foram fundados. Os fariseus, eles nasceram... Você nunca reparou que no Antigo Testamento não tem fariseu? Não tem saduceu? Não tem essênio? Não tem zelote? No Antigo Testamento não tem nada disso. Por que no Antigo Testamento não tem nada disso? E aqui nós começamos de fato conteúdo. Você precisa entender uma coisa, isso aqui é tema de curso. Aliás, quem está fazendo agora Entendi, e quem está fazendo agora Entendi está ao vivo aqui, pode comentar que você vai... Quem já fez a aula essa semana... Não, sobretudo a aula da semana que vem. Nossa, vai ser um pouco disso aqui, ó. Qual é um dos maiores problemas na interpretação da teologia fundamentalista sobre a Bíblia como um todo? O cara lê Jesus, e aí ele lê o Antigo Testamento, e ele acha que Jesus está inserido numa sociedade como ele lê no Antigo Testamento. Deixa eu te explicar. Ele vê lá a construção do judaísmo, da religião, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés, aquela coisa toda. Ele acha que aquilo que foi construído lá no Antigo Testamento é o que está em Jesus, ou Jesus não é. Não é. A semelhança da sociedade judaica do Antigo Testamento para a sociedade judaica neotestamentária é você falar que o Brasil de hoje é tão parecido quanto o Brasil de 700 anos atrás. O que tinha no Brasil 700 anos atrás? Então, você precisa entender que aconteceu uma coisa muito extraordinária lá no Antigo Testamento, que quem está no curso está começando a esmiuçar isso, que foram os exílios. Exílio com os egípcios, depois com os assírios, depois com os babilônicos e depois com os persas. Depois desse último exílio, o templo foi destruído,
milhões morreram, todo mundo foi espalhado, a cidade foi destruída, o muro destruiu, o templo destruiu, todo mundo que não morreu foi embora, ficou aquilo tomado só por outros impérios. Acabou. Acabou. Aí vem os persas e ajudam o povo a se restabelecer. Zorobabel reconstrói junto com Neemias, Esdras traz o povo de volta, reconstrói o templo, reconstrói o muro, e ali vai dar um F5, vai começar de novo a sociedade de Israel. Agora, todo mundo que voltou, já voltou sincretizado com os impérios persa, com os impérios babilônicos, com os impérios egípcios. Já é outra sociedade começando do zero. E aí nós temos os 400 anos de silêncio. E é por isso que o evangélico não conhece Bíblia. Porque os 400 anos mais importantes para entendermos o fundamento, a base da sociedade em que Jesus vivia, é o que a gente chama de 400 anos de silêncio. É como se a gente quisesse ser burro. É como se a gente, olha, a parte mais importante, nada, vamos ser burro. Você está entendendo? Que é necessário. Fariseu, saduceu, tudo isso, essas classes sacerdotais, corrupção no templo, Anás e Caifás, Império Romano, tudo isso acontece nos 400 anos. Está entendendo por que seu pastor, seu tio, nunca conseguiu te explicar direito a Bíblia? Porque eles não sabem isso aqui para eles. Do que ele está falando? Isso aí não é Bíblia não, gente. O negócio é ler Bíblia, templo, Moisés. Pois é. É doído, é doído. Então vamos lá. Agora que você entendeu que muitas coisas aconteceram e que a sociedade mudou muito, é justamente nesses 400 anos que começa, por exemplo, a corrupção dentro do templo. Né? Quem fez o curso tem até a data e o nome dos primeiros corruptos. Né? É aí que nasce, por exemplo, a classe dos fariseus. Depois de todos esses exílios e do povo de Israel ter quase sido exterminado, o povo falou assim, olha, sabe por que nós somos entregues nas mãos dos inimigos? Porque nós nos afastamos de Deus. Então nós precisamos ter um zelo pela palavra, como lá nos primórdios. E aí construíram, foi criada a classe dos fariseus, que eles tinham justamente a incumbência de fazer essa investigação, se está tudo certinho, comportamento com palavra, até porque eles aguardavam a vinda do Messias. E o Messias só viria quando o povo de Israel estivesse novamente ali na obediência de Yahvé. Então os fariseus tinham essa obrigação de fazer o povo andar na linha para a vinda do Messias. É por isso que os caras eram desse jeito. Agora você entendeu como eles começaram e que eles acreditavam na vinda do Messias, eles acreditavam na ressurreição. Muito importante isso aqui, viu? Não eram todos os judeus que acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição e acreditavam também que havia uma recompensa após a ressurreição. Que você seria recompensado de acordo com a forma que você viveu a sua vida. A gente herdou essa teologia dos fariseus, tá bom? Então isso aqui é uma base dos fariseus. Eles tinham uma das coisas mais importantes agora para você entender os fariseus e a sua principal diferença com os saduceus, por exemplo. Os fariseus, eles tinham a Torá escrita. Nessa época nós já estamos falando de Torá escrita, tá? Depois do exílio babilônico, tudo foi escrito, ok? Lá no Antigo Testamento era só tradição oral, ok? Aqui, então, eles já tinham tudo escrito, registrado, porém, os fariseus tinham uma outra base de fé que não era escrita, que era a tradição. Eles acreditavam que Moisés tinha recebido a lei escrita e tinha recebido a lei por forma de tradição oral. Então, a tradição dos fariseus era tão importante quanto a própria Torá. Aqui você pode criar um paralelo de leve com os nossos irmãos católicos, que eles têm a Bíblia como inerrante, inspirada, como os evangélicos, mas também tem a tradição, com o mesmo peso da Bíblia. Os evangélicos seria só a Escritura, somente a Escritura. Os fariseus, então, acreditavam nessa tradição oral com a mesma importância da Torá. Eles acreditavam na ressurreição e nessa recompensa. Agora, aí tá vendo? Só coisa ruim. Aí, de repente, vem. Os caras não eram muito ligados a dinheiro.
Flávio Josefo, que é o principal historiador dos judeus, deixa muito claro, é difícil você encontrar um fariseu rico. Por mais que na Bíblia nós tenhamos ali o Nicodemos, que era um fariseu e era rico, o José de Arimateia, que era um fariseu e provavelmente era rico, porque segundo a narrativa bíblica ele dá um túmulo para Jesus. Então, por mais que a gente tenha assim fariseu rico, não era um povo que juntava dinheiro e que gostava de juntar dinheiro. Eles tentavam viver de uma forma um pouco mais simples. A questão deles mesmo era essa moralidade muito estabelecida na Torá e nas próprias tradições, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Não sei se você sabe, os fariseus ele tinham de fato os filactérios, que eram uns negócios que era pendurado mesmo, e quanto maior o filactério, é porque você tinha mais zelo pela palavra de Deus. Então eles carregavam uns negócios pendurados na roupa enorme, assim, os filactérios dos fariseus. E Jesus critica que eles punham isso como um peso nas costas das pessoas, mas eles mesmos não viviam, tá? Então, uma característica muito forte dos fariseus é a hipocrisia. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Amam os primeiros lugares nas ceias. Eram homens que gostavam de ser vistos. Eles não ligavam muito para dinheiro, mas gostavam do status, da posição de ser esse cara muito foda. Ai de vós, fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar outros que estão implorando. Ai de vós, fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Você já tinha ouvido isso aqui? Eu vou ler de novo para você. Ai de vós, fariseus, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os caras utilizavam de vamos orar para devorar viúvas. E aí acredito que nós podemos pensar em todas as formas possíveis aqui. Ai de vós, fariseus, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. Vocês percorrem céus e terra para transformar alguém na sua religião, e quando essa pessoa entra na sua religião, ela vira um filho do inferno, ela fica pior do que você. Jesus está falando dos crentes? Meu Deus! Enfim. Então, assim, Jesus critica muitos fariseus. Por mais que Jesus também tivesse pontos em comuns com os fariseus. Jesus não é só crítica. Como a gente vê quais pontos Jesus não critica dos fariseus? Quando ele vai criticar os saduceus, por exemplo. Quando Jesus critica o saduceu, ele vai criticar justamente o ponto que o saduceu divergia do fariseu. Então é nessa matemática que a gente vai achando, tá bom? Falando em saduceu, agora eu vou falar um pouquinho dessa galera para vocês. Eles sim, eles eram mais ricos, eles sim gostavam de um dinheirinho, eles eram mais políticos, eles eram mais posicionados politicamente. Ao contrário dos fariseus que acreditavam numa recompensa eterna, os saduceus não. Os saduceus eles eram céticos. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida eterna e nem acreditavam numa recompensa depois disso. Eles eram céticos. Inclusive, o Messias, para eles, era uma era messiânica, era um momento de paz e reino sobre o povo. Era tipo liberais teológicos, eles tiravam toda essa parte mais mística da coisa. Esse era um pouquinho dos saduceus, muito céticos, né? Jesus tem um encontro com os saduceus em Mateus 22, vamos ler? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo a descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto,
Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Errado eles não estão, né? Vamos combinar. E eis a grande pataquada da teologia. A teologia inventa a própria teologia, aí ela inventa os problemas da própria teologia e fica inventando métodos e congressos e simpósios para ficar respondendo problemas idiotas da própria teologia. Ai, simpósios sobre quem criou o mal. Ai, nós somos infralapsorianos ou supralapsorianos. É uma palhaçada que não responde nada e que só perde tempo. E os caras meteram essa. Já que vocês acreditam em ressurreição, a mulher que foi casada na vida com 7 caras vai ser de quem lá? Olha o nível. Vamos ver o que Jesus falou, né? Jesus respondeu, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Bom, primeiro, o que Jesus respondeu aqui? Jesus respondeu contra os saduceus. E aqui que fica complicado se a gente não prestar atenção. Não é sempre que Jesus está falando uma coisa que ele concorda com o que ele mesmo está dizendo. E pode parecer estranho, mas não. Jesus ele precisava aqui dar uma resposta prática sobre a indagação que está sendo dada. Assim como uma vez perguntaram para Jesus o seguinte, qual é o maior mandamento? Não perguntaram para Jesus a opinião dele. Não perguntaram para Jesus o que ele acha. Perguntaram qual o maior mandamento. Se você chega num advogado e fala qual é a lei número tal, ele vai te falar, ele não vai dar a opinião dele. E aí Jesus respondeu, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Isso não é a ideia de Jesus. Não é a opinião de Jesus. Isso é o que está escrito na lei. Jesus deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Tanto é que depois ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Agora é Jesus dando o mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Aí sim é a opinião de Jesus. Então a gente precisa entender. Quando Jesus está dando um ensinamento, quando Jesus está ensinando, ou quando Jesus está discutindo, inclusive, o que era lei na época. Não apenas Bíblia, mas lei. E aqui, os caras pegaram a lei de forma literal para questionar Jesus. Olha, vai ter ressurreição? Vai ressurreiçar tudo bonitinho? Então quem que vai casar? Jesus falou assim, bom, vocês estão sendo burro com a própria lei de vocês. Porque se você lê a própria lei, a lei já responde essa questão. Jesus só demonstra o quão burro eles são e o quão absurdos são aqueles indagamentos. Jesus não está falando que lá vai ser todo mundo anjo. Não, Jesus não está dando a opinião dele. Jesus está falando o que a própria lei mosaica dizia, a qual esses saduceus que o questionaram estavam se baseando. Tá bom? Temos que tomar cuidado com isso. Bom, vamos lá. Os meus preferidos são os essênios. Os essênios, que infelizmente não são citados na Bíblia, assim como os zelotes. Os zelotes também é citado que um discípulo de Jesus era zelote. Mas toma cuidado que não necessariamente aquele cara fazia parte dos zelotes. Porque zelote vem do termo de zelo, uma pessoa que tem muito zelo. É daí que vem o nome. E os zelotes eles são muito recentes quando a gente está falando de Jesus. Eles nascem quase junto com Jesus. Então uma pessoa que era zelosa e uma pessoa que era do zelote podia ser facilmente confundido num texto de 2000 anos, tá? Provavelmente aquele cara não era dos zelotes, mas enfim, vamos falar dos essênios, que é aqui os meus preferidos. Sobretudo quem perguntou do meu livro, o meu livro vai falar muito dos essênios. Porque como eu disse que na ideia da minha narrativa eu vou pegar Jesus com João Batista, quem já assistiu um vídeo aqui no meu canal, quem não assistiu, saia da live quando acabar e procura o vídeo João Batista, tá bom? E eu falo sobre o envolvimento de João Batista na comunidade de Qumran. É maravilhoso. Gente, a comunidade de Qumran foi um achado arqueológico de 1949, agora.
1949 foram encontrados pergaminhos de Qumran, quais foram escritos pela comunidade de Qumran, os essênios, que era uma comunidade no deserto. Esses essênios, na verdade, começou da seguinte forma. Lembra que eu falei que teve uma corrupção no templo, mais ou menos 3 séculos antes de Jesus? Pois é. Quando começou essa patifaria dentro do templo, muita corrupção, os sacerdotes que não aceitavam corrupção saíram. Eles não queriam uma revolução como os zelotes, eles não queriam baixar a cabeça como os fariseus. Não, eles só saíram. E eles foram para o deserto e criaram a própria comunidade. Era uma comunidade sacerdotal, judaica, só que marginal. Não era reconhecida. E aí eles começaram a própria comunidade. Então, primeiro, eles sim eram separados, eles não se misturavam com os outros. Por quê? Porque na cabeça deles, toda a religião judaica estava infectada. Eles não estavam ali propondo uma reforma. Eles queriam apenas distância. Então eles tiveram que ir para o deserto. Eles não aceitavam a imposição do Império Romano. Porém, eles não queriam lutar. Assim como os zelotes. Eles não queriam pegar em arma e lutar. E eles nem teriam força para isso. Então eles vão para o deserto e começam essa comunidade. Que era uma comunidade que não estava nem aí para lucro, para dinheiro, para ganho. Todos que viviam, que se tornavam essênios, tinham que vender tudo que tinha e partir entre todos, assim como a orientação de Atos 2. Então era tipo uma comuna mesmo. E uma tradição muito bonita dos essênios, que o Flávio José diz, é que a primeira coisa que eles faziam antes do sol raiar, eles não falavam nada de trivialidades antes de fazer uma oração que eles tivessem aprendido de um antepassado. Então eles tinham esse carinho, essa veneração pelos antepassados, e eles faziam uma oração agradecendo por aquele novo dia. Então a primeira coisa que eles faziam era isso. Então assim, os essênios eles tinham uma pegada muito bacana, tá bom? Agora, não significa que era só maravilha também, né? Eles eram separados, eles não queriam envolvimento político, eles não acreditavam numa revolução, eles eram extremamente ritualísticos, né? Inclusive o nosso batismo, deixa eu te contar uma novidade. O nosso batismo cristão, quem inventou isso foram os essênios. Pois é. Pode ver que não tem batismo no Antigo Testamento. O que tem lá eram os tanques da purificação, que iam até os cotovelos, correto? Como os essênios acreditavam que os judeus estavam muito infectados pela corrupção, pelo pecado, eles aumentaram essa prática e começaram a se enfiar todo na água. Não é só os cotovelos agora, é tudo. Então, nas comunidades de Qumran, foram encontrados vários batistérios que aparentemente eles faziam isso o tempo todo. E João Batista, agora que está o lance. João Batista, por mais que academicamente nós não podemos afirmar que ele era um essênio, deixa eu te mostrar algumas curiosidades. João Batista ele fugiu para o deserto, né? Quando Maria e José têm que fugir para o Egito, levando Jesus, para Jesus não morrer quando criança, Isabel faz a mesma coisa. Zacarias e Isabel têm que fazer a mesma coisa com João Batista. Só que aparentemente eles fogem para o deserto. Como é o nome do pai de João Batista? Acabei de falar, meu Deus. Isabel e Zacarias. O Zacarias era um sacerdote do bem. Então, com certeza, ele conhecia a comunidade dos essênios, que era uma comunidade sacerdotal que não aceitava corrupção no templo. O Zacarias, quando ele tem que fugir com o filho dele, ele vai para o deserto. E é lá que João Batista mora. João Batista veio do deserto. Como que João Batista é falado pelo próprio Jesus? Um caniço agitado ao vento, né? Que era assim que os essênios criticavam os outros. Falavam que os outros eram como caniços agitados ao vento, que se balançavam e iam de lado por outro, fazendo uma crítica aos saduceus, fazendo uma crítica aos fariseus, que estavam ali conversando com o Império Romano. Então esse caniço agitado ao vento era tipo um jargão dos essênios. E Jesus fala isso sobre João Batista. João Batista começa a batizar, que era uma prática dos essênios. Então, assim, fica muito claro que João Batista, sim, tinha uma relação muito próxima com os essênios, tá? Então, dos grupos políticos, sacerdotais, de pensamento, é o grupo que eu mais gosto. Ao mesmo tempo, tinham vários problemas também, então não dá para falar que eles eram perfeitos, não.
o Flávio Joséfo não esconde assim a sua admiração. E ele chega a falar que era a mais perfeita classe dos judeus, uma coisa assim. E para finalizar, vamos falar rapidinho dos zelotes, que também assim não temos tantas informações. Nós sabemos que eles eram revolucionários, que eles não aceitavam de forma alguma a imposição do Império Romano, coisa que os fariseus aceitavam e estavam ali negociando, os saduceus aceitavam e estavam negociando, os essênios não aceitavam e se afastaram, os zelotes não aceitavam e lutaram. Tá? Agora, só toma cuidado com aquilo que eu falei lá no começo. Pensar que os zelotes eram, por exemplo, tipo o PCB, não, os caras... Não, eles eram aqueles que aceitariam ir à guerra pelos seus ideais. E no momento, obviamente, os ideais deles eram confrontar o Império Romano. Então, olha que legal, até aí a gente está junto. Mas, da mesma forma que a gente pode pensar isso como um PCO, a gente pode pensar isso como um neonazi. Tá? Por isso que eu falei lá no começo, não tente fazer paralelos diretos entre os nossos partidos políticos e essas linhas de pensamento. Porque algumas partes a gente vai se assemelhar muito com o fariseu, com o saduceu, com o essênio e com o zelote. E algumas partes a gente vai ficar muito longe. E é por isso que Jesus não era nenhum nem outro. Jesus criticou todos não, né? Os essênios Jesus não fala nada, nem é citado na Bíblia. Agora, no meu livro, eu vou botar Jesus nos essênios. Inclusive, vou contar um segredo para você. Lembra que Jesus ele se batiza com João? Lembra disso? Eu acabei de falar para você que quem traz essa ideia de batismo é João, trazido lá dos essênios, né? É como se João Batista estivesse trazendo uma novidade. Jesus termina de se batizar e ele vai para onde? Para o deserto. Lembra disso? Jesus ele sai do batismo com João Batista e vai para o deserto. Aonde João Batista morava? No deserto. Aonde ficava a comunidade de Qumran? No deserto. Aonde Jesus passa a sua tentação? No deserto. A tentação de Jesus pode ter sido uma temporada entre os essênios. Esperem meu livro. Esperem o meu livro. Esperem o meu livro. O que mais? No Techosen, Simão era zelote, estava sendo perseguido. Legal. Há uma possibilidade. Eu acho difícil, justamente por não ter nenhuma referência, como se Jesus tivesse escolhido um zelote. Naquela época, os zelotes eles já estavam meio que fugindo. Os zelotes eles começam a se organizar ali, tipo, 6 anos antes de Cristo. É muito junto com Jesus. Na época de Jesus, parece que essa organização nem era muito forte. Entende? Os registros que nós temos mesmo de uma organização dos zelotes já era posterior à morte de Jesus. Inclusive, são os zelotes que começam a guerra que vai acabar na destruição de Jerusalém, a destruição completa, a destruição novamente do templo. E a maior diáspora do povo judeu, ali em 74, depois de Jesus, começa com uma tentativa de revolução dos zelotes. Tá? Like, é verdade, hein? Tem menos like do que participantes. Que isso? Você está participando, tendo essa aula aqui, não deu um like? Você quer ser hipócrita, igual o fariseu? Você quer que eu fale que você é igual o fariseu, que tem os seus filactérios largos, mas que não corresponde na praxis? Então desce o dedo no like, no compartilhar e no comentar agora, em nome de Jesus.